Copenhaus pela terra, nessa guerra sem um cesso. Não queremos sua ordem, nem o seu progresso. É o que diz o trecho do samba-enredo da Acadêmicos do Salgueiro, a escola que escolheu os Yanomami para homenagear na Avenida em 2024. Jogados à margem da sociedade, o povo Yanomami está hoje num estado de calamidade pública, resultado de anos de abandono dos últimos governos. Com Bolsonaro e a cúpula dele, a ordem e o progresso foram seguidos pelo lema de passar a boiada, incentivando o desmatamento e pregando o ódio. Não existe mais demarcação de terra indígena. Em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro recebeu uma denúncia da ONU por violar tratados internacionais e ameaçar a população indígena. Sofrendo com preconceito da população, o avanço desenfreado do agronegócio e a negligência do poder público, os Yanomami ainda enfrentam uma difícil batalha: o combate a doenças como desnutrição, pneumonia, anemia e malária. Em 2020, a mortalidade infantil no território foi comparada a países com os piores índices do mundo. Em Brasília, uma outra luta. O Congresso derrubou o veto do presidente Lula contra o marco temporal. A decisão voltou ao Supremo, que já tinha votado contra o projeto de lei. A situação é grave, a solução é urgente, mas ainda há esperança. Nessa semana, a Justiça Federal de Roraima determinou que a União apresente, em até 30 dias, um novo cronograma de ações contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O presidente Lula parece querer embarcar na luta. Criou o Ministério dos Povos Indígenas, liderado pela Sônia Guajajara, e subiu a rampa da posse com o cacique Raoni. Porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal. Quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o Dário Copenaua, que é vice-presidente da Rutucara, Associação Yanomami, justamente sobre a situação de emergência que estão agora os povos Yanomami. Dário, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao ICL em Detalhes também. Prazer falar com você. Boa tarde a todos e para mim é prazer também. Eu estou aqui à disposição para esclarecer algumas perguntas importantes. É importantíssimo a gente colocar essa questão da mortalidade na nossa pauta, né, Dário? A gente teve um registro do Ministério da Saúde de 308 mortes na terra indígena Yanomami nos 11 primeiros meses de 2023. Esse dado mais recente vai até o dia 30 de novembro, então a gente não está contando aqui os casos de dezembro, mas quando a gente coloca isso em perspectiva, nessas 308 mortes, mais da metade são crianças de 0 a 14 anos, então isso chama muita atenção. 104 eram bebês de só um ano, né, de até um ano de idade, na verdade, mais de um terço dos casos, então, a gente está falando aqui. Então, eu te pergunto, o garimpo continua a ser o principal causador das mortes? E como é que ele retomou com essa força toda? Porque a gente teve, no início do governo Lula, uma força-tarefa para retirar os garimpeiros, um maquinário pesado também do garimpo. O que deu errado nessa força-tarefa, Dário? Bom, em primeiro lugar, é muito importante nesse repercussão, né, sobre os últimos 4 anos, ou os últimos 20 anos, ou 30 anos, como nós da Rutucara Associação Yanomami, principalmente eu sou como um porta-voz do povo Yanomami, que fala sobre a situação do meu povo Yanomami, e não é falta de aviso, isso já quase o mundo inteiro reconhecem nessa situação que nós estamos enfrentando há muitos anos, e isso qualquer cidadãos brasileiros, estaduais, federais, e reconhece tudo isso. Então é importante esclarecer um pouco isso, sobre nesse retorno dos invasores na terra Yanomami. Isso
É uma situação muito gravidade. Nos últimos 4 anos, quando aconteceu, a situação agravou bastante. Esses invasores que estão na terra Yanomami não é situação fácil, é uma situação muito complexa, porque hoje as pessoas, as autoridades falam garimpo estrutural, tem uns maquinários pesados e o rei dos cravadeiros e outros maquinários que se chamam dragas, que existem na terra Yanomami. Então, isso uma situação muito agravou bastante, e principalmente são 2 vetores. E quando a causa, a crime ambiental, por exemplo, poluição, os rios são mercúrio, por exemplo, aí surge bastante as doenças, como malária, e como diarreia, e como desnutrição. E também as pais, os mães, ficam doentes quando os invasores ficam perto da sua comunidade. Então, isso é uma grande negligência à saúde indígena, principalmente, para os Yanomami. Então, causou bastante, e não é causa de problema de garimpo. Tem vários. Por exemplo, tem como prostituição e alcoolismo e mortes de assassinadas pessoas. E também os estupros. Então, vários, sequência, atividade, garimpo ilegal, ele traz vários os problemas na terra Yanomami. Então, isso, e como a gente já falou bastante, as autoridades locais, internacionais e a autoridade nacional. E fizemos bastante o nosso balanço de denúncias, principalmente quase 23 ou 30 denúncias. Já caminhamos para as autoridades internacionais, como o presidente da FUNAI, e como o Supremo Tribunal Federal, como o Ministério da Justiça, e também a Presidência da República do Brasil. E também a gente caminha para o Ministério Público Federal, e essas denúncias já foram encaminhadas para os órgãos fiscalizadores. Então, isso não é falta de comunicação, né? Então, e como a gente fala sobre a situação que estamos enfrentando quase últimos 4 anos, né? E quando o governo anterior era extremamente muito complexo, porque é uma autoridade anti-indígena. Então, isso não diálogo e não tinha compromisso e responsabilidade do governo federal e governo brasileiro. Então, isso é uma grande e cicatrizou bastante a situação, é um problema da terra Yanomami. E também é uma causa muito problemática que aconteceu, e isso já caminhamos bastante as documentações para os órgãos do governo. Então, isso era muito difícil e não tinha condições de fazer operações locais. Então, eu falei no dia 21 de janeiro, quando o governo Lula ele sumiu na presidência, na posse dele. Então, quando ele fez queria fazer uma grande operações e queria assim proteger os Yanomami para fazer grande limpeza, retirar dos garimpeiros legais, né? Então isso ele assumiu como compromissos e para fazer operações locais e operações regionais, né? E na terra Yanomami nós temos 10 milhões de hectares, 2 estados, estado de Roraima, estado do Amazonas, são 30 mil Yanomami e existe no nosso território. São quase 380 comunidades, 2 estados. Então isso é uma população muito grande e também a quantidade e o volume de mais de 20 mil garimpeiros estava presente as últimos 4 anos atrás. Então, isso é uma situação que estava muito grave, uma situação muito assim, movimentada dos invasores na terra Yanomami, no parte de Roraima. Então, uma situação que agravou bastante. Então, isso e a gente fez bastante o nosso planejamento, entregamos
para o governo Lula para fazer uma desetrusão garimpo ilegal. Isso não aconteceu, porque é uma situação, o governo Lula ele pegou situação muito, muito precária e situação muito cicatrizes e bastante os invasores e bastante nossa terra Yanomami estava destruídas. 3 mil hectares foi destruída nos últimos 4 anos. E depois, final do ano, e foi destruída quase 5.420 a terra Yanomami foi destruída por garimpeiros legais. Então, a situação realmente agravou e a situação estava muito, muito ruim para a população Yanomami. Então, isso a atividade de exploração garimpo ilegal, ele traz a situação do povo Yanomami. Dário, tem muitos pontos importantes que você levantou aqui e eu quero te perguntar, o garimpo ele ficou mais agressivo do que na década de 90, quando o garimpo já existia. Foi por conta dos recursos tecnológicos? E aí eu te pergunto também, a gente teve essa força-tarefa no primeiro semestre de 2023, quando o governo Lula assumiu, justamente para fiscalizar o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O que aconteceu ali, você acha, no segundo semestre, que acabou permitindo que eles burlassem essas forças de segurança contra o garimpo? Foi um relaxamento das ações do governo federal ou foi esse mesmo garimpo que conseguiu recursos tecnológicos e avanços, né, adaptando as táticas, as maneiras de agir nesse território? E também, somando a isso, eu quero te ouvir sobre a presença do crime organizado e das facções criminosas na região, porque eu acho que isso também é fundamental para a gente entender tudo isso, né? Bom, quando eu, como Yanomami, estou analisando esse força-tarefa, né? Porque outros secretários e outras instituições locais, né? E quando o Lula fez um decreto de proteção, população, especialmente Yanomami e Ecuana, então isso ele fez, como ele é autoridade máximo, ele fez nesse decreto para proteger a população Yanomami. Essa força-tarefa, ele articulou vários seus comandos, seus assessores, então, como Ministério da Defesa, como Ministério da Justiça, e próprio Exército Brasileiro, IBAMA e a FUNAI. Então, isso ele fez uma grande força-tarefa e planejou fazer um bloqueio e proteção um território onde os invasores estão entrando no nosso território, né? Mas quando a gente veja isso, como esse equipe não foi interessado para fazer essas operações. Quando a gente analisou, por exemplo, o Exército Brasileiro e não quis contribuir e não quis fazer operações junto com a IBAMA, o IBAMA ele cumpriu e como autoridade tomou as decisões para fazer desetrusão e fazer destruição, os maquinários e outros, e os ilícitos que está entrando como drogas, e como cocaína, e como cachaça, e como arma de fogo. Então, isso o IBAMA fez uma contribuição. E forças nacionais também fez algumas contribuições. Então, principalmente alguma instituição do governo não tinha interessado faça operações regionalizadas na terra Yanomami. E por razão isso, nessa força-tarefa enfraqueceu. E porque não tinha como policiamento entrou bastante, né? Então a gente calculou mais ou menos esses grupos que fez parte de operações, tinham 60 pessoas que estavam fazendo operações. Isso não é suficiente, porque o Exército Brasileiro saiu fora.
pulou outro canto, porque não tinha interesse para fazer e não tinha, assim, obrigação a contribuir e fazer operações no território. Então, isso, nesse parte, falhou bastante isso. Então, por isso aconteceu, e não foi bom nesse operações, né? Mas o IBAMA é uma equipe muito pequena. O IBAMA não tem helicóptero, não tem aviões, e a Polícia Federal não tem aviões também, e a FUNAI não tem. O único que tem as aviões pesadas, como helicóptero, é o Exército Brasileiro. Então, isso... E não tinha, assim, não sumia a compromisso para fazer esse bloqueio à entrada dos garimpeiros legais, né? Então, isso aconteceu, por isso não deu certo. E tinha muitos invasores na terra Yanomami, são bastante, quase mais de 20 mil garimpeiros na terra Yanomami. Então, isso é uma situação muito calamidade que aconteceu aos invasores na terra Yanomami, né? E o que você perguntou sobre a década de 80, né? Então, isso, nessa época, eu tinha 11, 12 anos, né? 12 aninhos, e olhando para trás disso, e o garimpo não era muito assim estruturante, não tinha muito tecnologia famosa, não tinha muito assim equipamento primeiro mundo, por exemplo, internet, Starlink, 30 pontos de internet na terra Yanomami não existia. E tinha algumas garimpo artesanal. Tinha uma pateia, ou tinha algumas maquinários, eles furavam a pateia, e então isso não era garimpo estruturante, né? Então por isso é outra realidade que década de 80, né? Nessa época não tinha muito assim tecnologia que a gente utiliza hoje em dia, né? Então não existia. Então nessa época, né? Mas tinha muitas pessoas, tinha quase 40 mil na terra Yanomami, uma invasão muito grande, e quase 20% Yanomami morreu e reduziram nesse violação do crime que aconteceu na terra Yanomami, né? Então isso, mas não tinha o garimpo estruturante, mas e tinha muito garimpo na terra Yanomami, né? Então, hoje, né, como 2019 a 2023 e 2024, agora garimpo continua lá, né? Então, e hoje é um garimpo muito famoso, né? E principalmente hoje, garimpo está ligado a vários supermercados. Por exemplo, supermercado, empresa, empresários, dono de supermercado, dono de joalhereira, o dono de mercado, ou de Banco Mundial, o dono dos deputados, senadores, até o presidência e outras instituições do governo, e esses garimpeiros são ligados fortemente e bastante recurso e bastante dinheiro. Bilhões e bilhões de garimpeiros está intestinando. E na terra Yanomami tem helicóptero, tem muitos aviões, tem muitos maquinários, quase 1 milhão e 2 milhões de maquinários que utilizam e destroem a nossa mãe natureza, né? E também os dragas são quase 5 milhões e rede dos cravadeiros são quase 2 milhões, é muito, muito dinheiro, está ligado na terra Yanomami. Hoje é garimpo que se chama garimpo estrutural, garimpo industrial, que hoje está acontecendo na terra Yanomami. Dário, você chamou atenção também na sua fala sobre a questão do Exército. A Suma Uma, inclusive, que é uma plataforma de jornalismo também independente, que nem a gente, eles apontaram já uma falha na logística, por exemplo, ao levar cestas básicas nas aldeias, né, sem nenhum tipo de critério que levasse em consideração os milhões de reais que estão sendo lançados para tentar, né, levar toneladas de alimentos que muitas vezes acabam sendo abandonadas nos armazéns da cidade justamente por essa falha numa logística de distribuição. Agora, eu queria te ouvir, porque eu acho extremamente importante essa emergência em saúde pública
pública que foi decretada. E você, no dia a dia, como uma das principais lideranças indígenas, inclusive do povo Yanomami, você acha que houve uma ampliação, pelo que você observa, no atendimento nas unidades de saúde e nas terras indígenas? Como que você tem acompanhado isso e quais são os principais casos que você acompanha? Porque pela mídia as pessoas sabem de casos de desnutrição, de pneumonia, anemia, enfim. Quais são os casos mais comuns e os relatos assim que mais te marcam enquanto você faz a sua atuação no dia a dia na sua comunidade? Bom, quando, como nós da Rotokara Associação Yanomami, e a gente já também fez parte também a denúncia muito gravidade, né, sobre a saúde pública, né? Na terra Yanomami nós temos saúde Yanomami, Distrito Sanitário Especial Yanomami e Ecuana existe, quase 20 anos existe 34 distritos sanitários especiais que presta serviço público, especialmente para populações indígenas, né? Aqui na terra Yanomami existe o Distrito Yanomami e Ecuana, né? Bom, então uma grande desorganização da saúde pública. Isso a gente acompanhou bastante sobre quase últimos 4 anos e também ele estava agravando bastante isso. Principalmente a nossa saúde negligenciou muito, porque falta de organização, falta de diálogo, falta de planejamento e falta de reestruturação da saúde na terra Yanomami e nas comunidades, e também falta de estrutura adequada, de qualidade, aonde o polo que atende a população Yanomami. Então, isso agravou bastante, né? E falando sobre isso, em 2019 a 2024, até agora, né? Então, continua uma situação muito grave. E outros polos, né, e outras comunidades, e outras regiões estão bastante sofrendo, e porque isso é uma falta de gestão para gerenciar a saúde pública, a saúde Yanomami. Então, isso agravou muito, né? E como as autoridades, como o presidente da República do Brasil, Lula, ele fez um decreto de emergência. Esse decreto de emergência, ele articulou várias seus equipes, como Médicos Sem Fronteira, EDS, e como outro Fiotec, e o COI regional, COI nacional, e Forças Nacionais, e o Exército acompanhou um pouco isso, né? A saúde, população Yanomami. Então, isso vários outras instituições que faz parte, assistência da saúde, e também presta serviço de saúde público. Então, isso várias pessoas que eles queria apoiar, né? Mas como nós avaliação Yanomami, a gente avaliamos apagadores de fogo entrou na terra Yanomami, mas não entrou na terra Yanomami. Essas equipes ficaram em Boa Vista, na CASAI, na Casa de Saúde Índio, em Roraima. Quase 30 pessoas que estavam aí, mas as outras equipes não entrou na terra Yanomami, onde é um problema, é uma situação que estava muito, muito precária e as pessoas não entrou. Então, isso, outro problema que aconteceu, e como o presidente da República, ele não chamou nós Yanomami, não dialogou com os Yanomami, a gente pontaria quais comunidades são mais frágeis, quais comunidades são mais vulneráveis, aonde nunca chegou assistência da saúde e a outras comunidades, né? Então, então, Lula estava querendo proteger a população Yanomami, né? O que você perguntou isso, e falei anteriormente, tinha 2 vetores: garimpo ilegal e também abandono à saúde Yanomami, quando o outro governo passado abandonou a saúde, deixou
as nossas crianças morrerem, porque não tinha apoio de proteger a população Yanomami. Isso é uma grande genocídio que aconteceu, isso, a população Yanomami. Uma grande... a gente morreu bastante, o que você mencionou anteriormente, né, como debate, né, sobre quase 308. Então, não é isso, não é esses matemática, não é. Isso é mais. As crianças morreram bastante, idosos, jovens e crianças recém-nascidas morreram bastante. Isso e não é matemática, isso não é assim contagem do Sistema Único de Saúde, principalmente a Distrito Yanomami, descontrolou para fazer fazer um tipo para colocar nos dados de epidemiologia e não registrou muito isso. Então, isso para explicar um pouco isso, porque morreram bastante. Então, isso e como quando o nosso território está doente, e também traz bastante doenças. Por quê? Abandona os seus filhos, porque os pais, as mães são doentes de malária, de diarreia, não cuidaram bem isso. Então, as crianças e os pais estavam doentes, então as crianças foram abandonadas e por isso as crianças agravaram bastante, que se chama a desnutrição. Então, isso, garimpo ficou muito próximo. Garimpo estava quase em uns 5 minutos, de 15 minutos de lado da sua comunidade, e também a poluição dos rios, e as crianças estavam tomando água suja, e eles não tinham conhecimento, e se a água tem um mercúrio. Então, isso, a grande negligência, a saúde ficou assim morta, né? Então, isso aconteceu na terra Yanomami. Então, quando a nossa terra está protegida, por exemplo, quando não tem invasão e não tem nenhuma cicatriz de invasores, né, as crianças não vão adoecer, né? Aí cresceu muito como malária, diarreia, o que eu falei um pouco isso, né? Então isso aconteceu, por isso nesse grande uma repercussão sobre as mortes e o índice de mortalidade aumentou bastante porque falta de desorganização da saúde, outras comunidades estavam abandonadas e outras comunidades tomaram conta, a garimpo ilegal, pista e outros postos estavam fechados e a diminuição dos profissionais, a população Yanomami. Então, isso é uma falta, reorganização e desorganização que aconteceu na terra Yanomami, por isso essa crise humanitária que está repercutindo até hoje. Fundamental essa sua fala, Dário. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Para a gente aqui no ICL, a gente vai continuar muito atuante, quer continuar conversando com vocês, porque para a gente é fundamental, como sociedade, que a gente passe por essa emergência de saúde, por essa situação de calamidade. Eu quero te agradecer muito por ter reservado um tempo. Eu sei que a situação está bastante complicada por aí, reservado um tempo para conversar comigo. Um abraço e até uma próxima. Tá, igualmente para você, muito obrigado nessa oportunidade. Eu sou povo Yanomami, que mora na aldeia, agora eu estou dentro do território, todos os dias estou acompanhando a situação que está continuando, gravidade, mas não melhorou nada, a nossa saúde continua a calamidade, então eu estou aqui à disposição para chamar a atenção da sociedade brasileira. E as portas abertas aqui para vocês todos. Um abraço, até mais. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã. Antes de encerrar esse episódio, eu queria lembrar você que está me acompanhando pelo YouTube que vai ter o replay do Mapa da Mina agora em 2024. No ano passado, em 2023, o Eduardo Moreira acertou todas as previsões. Nesse ano, 2024, no último domingo, ele também fez a nova previsão dos investimentos do mercado financeiro para 2024. E agora você que não conseguiu acessar vai poder
você ter acesso a essa verdadeira aula que o Edu deu no último domingo, por meio do edu1.com.br/aula, você faz a sua inscrição e aí garante a sua vaga para não perder tudo que ele compartilhou com a gente de graça no último domingo. Muito obrigada, você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê CL e às 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Até mais. E aí, turma, que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando: caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!